Fala galerinha do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Delis Trader. E hoje, galera, eu vou estar falando de 4 padrões, que seria o martelo invertido, estrela cadente e o enforcado. E a gente vai estar olhando no gráfico. Peguei alguns ativos aqui e já deixei marcado para ficar mais fácil de a gente se localizar, né? Eu vou fazer um desenho aqui, galera, e vou começar pelo martelo. Então o martelo seria isso aqui. Obviamente a gente não precisa explicar com muitos detalhes, né? Tem um estilo de um martelo mesmo, mas o que faz ser um martelo, e além da peculiaridade de ele ser parecido com o martelo mesmo, até nem o martelo, né, galera? Parece até uma marreta. Mais pra marreta do que pra martelo. Mas de modo geral, o martelo, pra você bater o olho nele e identificar, ele tem um corpo pequeno. Ele tem sombra em cima. Pra quem é iniciante e não sabe o que é sombra, é um paviozinho em cima, galera. Pode ter um pequeno pavio em cima, não muito longo. Tem que ser quase insignificante, pequeno, tá? E pra ser um martelo, ele tem que ter aqui uma sombra inferior à sombra de baixo. Ele tem que ser no mínimo 2 vezes a 2 vezes e meio o tamanho do kendo. É como se pegasse essa parte do corpo aqui, né? E pegasse 1, 2 vezes, 3,5. Esse seria o martelo. Só que qual é a confusão? O que acontece, galera? Deixa eu desenhar para você aqui agora o martelo invertido. Aí, martelo invertido. Deixa eu desenhar outro martelo invertido aqui. A questão de um martelo invertido, galera, e o martelo comum fica muito fácil a gente identificar. Eu acho que ficou claro para todo mundo aqui. Aqui é por razões óbvias, aqui é o martelo invertido e o martelo vermelho. Só que há um problema aí, porque existe outros 2 padrões que são igualmente semelhantes. A gente vai pegar aqui esse padrão, e vou mostrar mais um padrão aqui, ó, também que tanto faz vermelho ou verde. Padrão assim, galera, o que você vai dizer? O que é isso aqui? Se eu te perguntar, você vai dizer um martelo invertido, que você já me mostrou aqui. O que é esse aqui? Esse aqui é o martelo comum. E na verdade, isso aqui, galera, pode ser o martelo comum, como pode ser um padrão chamado enforcado. E esse aqui pode ser tanto o martelo invertido como um padrão chamado estrela cadente. E aí que vem a confusão, galera. Por quê? Porque são muito parecidos. Agora, o que leva uma coisa a ser martelo, outra coisa a ser enforcado, outra coisa a ser estrela cadente? É realmente o contexto, galera. O contexto do mercado, o contexto do gráfico vai te determinar, vai te mostrar o que é cada coisa. Então eu vou começar por aqui, ó, a ação da Magazine Luiza. Eu tava olhando umas coisas aqui interessantes aqui, ó. Aqui a gente tem um corpo relativamente pequeno com aqui um pavio de pelo menos 2 vezes a 2 vezes e meia o tamanho do corpo aqui, ó, o paviozinho embaixo. O que é essa figura aqui? Será que ele é o enforcado? Será que ele é o martelo? Eu te digo, ele é o martelo. Mas como é que eu sei que ele é um martelo? Se o padrão é analisado com apenas um kendo, né? Poderia estar em qualquer lugar aqui. Por ser um lugar e região, galera, de fundo aqui, ó. Aqui é um suporte, porque o preço veio até aqui e retornou. Então o martelo, ele é muito semelhante ao modo de você entender ele, de interpretar, é muito semelhante com um engolfo, por exemplo. A gente sabe que é um martelo justamente por ele ser localizado na parte de baixo de um gráfico. Então o gráfico vinha descendo, ó, tá bem na parte de baixo. Então ele é martelo, galera. O que acontece? Quando você acha esse padrão, martelo, enforcado, padrões parecidos aqui no meio de um gráfico, que você não leva em consideração, não leva em relevância. É quando ele tá no fundo ou mais pros topos. Então, por exemplo, no mercado lateralizado, galera, você não vai levar em consideração, seja martelo, seja estrela cadente, seja o que for, você não vai levar muito em consideração. Você deve levar em consideração quando você no fundo de um gráfico, vinha numa tendência mais longa, um pouco de queda. Esse gráfico que eu tô aqui é um gráfico diário, então fazia dias já que ele tava caindo, certo? Cada candle desse aqui, galera, ó, é um dia. Então, vê, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, mais de 20 dias, quase um mês caindo. Aí chega nesse candle aqui, ó, nesse dia aqui, ó, ele desceu. Então o perfil psicológico aqui, os vendedores conseguiram chegar até aqui, mas o perfil psicológico dos compradores, você vê até que pelo volume deu uma aumentada, ó, em relação aos outros dias aqui atrás, ó, aumentou o volume aqui nesses dias. Por quê? Porque foi o lugar que os compradores começaram a comprar, eles viram que estava barato o preço, começaram a comprar. Então a indicação para quem estuda análise técnica aqui, galera, quando você vê um martelo no fundo de um gráfico, é reversão, ou pelo menos para dar um respiro, né, para fazer um pullback mais alongado, ou reverter mesmo, tava caindo e começar a subir valendo. E o que aconteceu? Ele começou a subir, ó, subiu tanto, galera, que aqui, ó, apenas em um dia aqui chegou a subir quase 10%, ó. Imagina você pegar uma operação dessa, 2 dias aqui, ó, subiu 12%, depois foi lá, ó, 12 dias 15%, e assim foi subindo, 19 dias 16%. Então esse sinal aqui, ó, galera, bem no fundo, é o martelo, e ele indica reversão. Você pode perguntar para mim, e a cor do martelo? Poderia ser de outra cor? Poderia ser verde?
verde aqui, ó, ao invés de vermelho, sim, galera, não é muito levado em consideração a cor do martelo. Ele sempre vai estar indicando reversão. Só que alguns preferem que ele seja verde. Nesse caso, como ele é vermelho, ele abriu aqui, ó, e fechou ali. Só que antes de fechar aqui embaixo, ele desceu, algo rejeitou o preço, fez ele subir até aqui novamente. E ele fechou aqui, ó. Abriu ele em cima, desceu, foi até lá embaixo, subiu de novo. Então mesmo ele fechando vermelho, ele subiu aqui, tudo isso aqui, ó. Daqui até ali foi força compradora, já indicando a rejeição dessa área. E se ele for verde, melhor ainda, porque daí ele teria aberto aqui embaixo e fechado lá em cima, ó. Ou seja, é uma garantia a mais ele ser verde, mas não importa, ele sendo vermelho ou verde, é o martelo, ele tá em fundo de gráfico e ele indicou reversão. Aqui então a gente viu o martelo, né? Agora eu tinha anotado aqui, ó, lá era vermelho, aqui é o martelo também, ó, no fundo do gráfico. Aqui do mini índice, galera, ó, tava descendo, e aqui a gente vê dois tipos de padrão. A gente vê o martelo aqui, ó, tem uma sombra, tá? Alguns preferem que não tenha sombra em cima, galera, tá? O que que é sombra? Como eu disse, é o pavio. Só que aqui a gente tem o segundo aqui, ó, que é o martelo invertido, que foi encontrado numa região aqui, de fundo do gráfico também. Ele deu apenas uma confirmação a mais. Que o martelo invertido, ele tá dizendo o seguinte, desceu tudo isso aqui com força, chegou até aqui, ó. Daqui ele retornou de novo. Ou seja, ele não ficou aqui nessa região, ele retornou. Ou, se era de queda, ele caiu até aqui e não conseguiu passar daqui. O corpo ficou pequeno. E aqui confirmou que o outro já veio aqui, né? Ele fechou. O outro dia já veio com candle de alta e foi subindo. E aí só subiu. Então, Cenote vinha numa tendência de baixa. Apareceu aqui padrão, tanto de martelo comum quanto martelo invertido. O ideal pro martelo invertido, na verdade, era que se ele pegasse bem aqui no fundo, né? Não mostrando assim que ele não conseguiu passar daqui. Mas como tá numa região, eu vou considerar isso aqui o martelo invertido. Mas o martelo invertido seria bom ainda se fosse bem aqui na região de rejeição de preço mesmo. E o que significa o martelo invertido, galera? A mesma coisa do martelo normal. O martelo invertido, ele vai ter o mesmo significado e é sempre encontrado em fundo de gráfico, galera. Você vê aqui em cima, assim, não é, no meio não é. Aqui, por exemplo, não é o martelo invertido, tá? Agora, quando é em região de fundo, é martelo invertido. Se ele tiver assim de cabeça para baixo, tá? Bem, agora você já sabe, galera. O que faz ser um martelo é o contexto do mercado. Tem que estar em fundo do gráfico. E o que ele serve? Reversão de tendência ou um pullback aí, um pequeno respiro do mercado. Agora vamos para os outros dois padrões. Aqui a gente tem o enforcado, galera. O ideal ainda é que a sombra aqui seja pequena. Essa sombra é do tamanho do corpo, ó. Na micro aqui, ó. A micro tendência, na macro tá descida já, mas na micro tendência ela tava subindo. Concorda comigo? Ó, candles cada vez, né, mais altos, ascendentes. Aconteceu o padrão enforcado aqui, ele começa a descer. Como que eu sei que é enforcado? Porque tá em topo de gráfico, galera. Tá em região de resistência, lugar onde sobe e cai o preço. O enforcado, ele é definido também a mesma coisa do martelo. Ele pode ou não ter uma sombrinha em cima aqui, uma pequena sombra, tendo aí uma sombra de 2 vezes a 2 vezes e meio o tamanho do corpo, um pouquinho até maior nesse caso aqui, né, dá quase 4 vezes o tamanho do corpo, e ele é achado em regiões de resistência, em regiões da alta dos preços, galera. Então o enforcado também ele pode ser uma reversão de tendência, como também um respiro para fazer um pullback e voltar a tomar a tendência original. Ele tem a mesma serventia com o martelo, só que daí em topos. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui, galera. Acho que aqui em cima também o enforcado, né, aqui bem claro, aqui. Esse aqui tá bem nítido, galera. Olha só, bem no topo, tava subindo, apareceu o padrão enforcado. No dia seguinte ao padrão enforcado, a gente já vê o Moroboso aqui, um candle de força, confirmando, né, o enforcado. Depois ele começa a cair, a tendência caiu com tudo. Agora o outro aqui, galera, é a estrela cadente. É tipo um martelo invertido, mas nós sabemos que não é um martelo invertido, justamente por ele estar em topo. Então aqui a gente tem 2 estrelas cadentes aqui, ó, galera. Na primeira ela só indicou uma lateralização. Você pode ver que deu um range aqui, ó, de alguns dias. Deu 4 dias de range aqui, ó, que deu um range. Então o mercado tava subindo com força, né, como você pode ver nesse gráfico aqui, ó. Aí apareceu o primeiro padrão estrela cadente. Os vendedores, percebendo isso, até tentaram, ó, derrubar, mas não conseguiram. Tinha gente protegendo nessa região. Pode ver que deixou o pavio. O pavio é até onde foi a mínima do preço. Ó, aqui foi a mínima. Eles tentaram, não conseguiram. Aí depois entrou o vendedor de novo, tentaram, não conseguiram. Depois veio o comprador, vieram até ali em cima e voltaram aqui, também não conseguiram fazer subir. Então é uma briga acirrada. Depois vem vendedores com força aqui, ainda não. E veio uma segunda confirmação, a segunda estrela cadente, galera. E aqui não teve mais pra cabeça, ó. Depois da segunda estrela cadente, o próximo dia já veio com candle de força de queda, os compradores desistindo, né, das suas posições, porque já viram que não ia subir mais que isso, começaram a vender, e os vendedores, né, que já estavam vendidos, continuaram a forçar os preços a cair, e de fato começou
começou a cair mesmo. E deu aqui o padrão, que pode ser como esse aqui, ó, galera. Pode ser como esse padrão aqui, ó. Tá? A estrela cadente pode ser dessa forma, ou mais fininho assim, ó. Mas ele tem que ter sempre a sombra da parte superior do candle. A sombra tem que ser bem maior que o corpo, pelo menos 2,5 vezes. Então você nota que esses padrões, galera, eles funcionam. Eu já vi gente dizendo que padrão gráfico não funciona, que não é para levar em consideração, etc, tal. Mas eu acredito que sempre vai funcionar. Então a estrela cadente, assim como o enforcado, galera, também não importa a cor, mas de preferência ser vermelho. Galera, também tem nosso blog aí, delistrader.com.br. Lá nós temos artigos justamente sobre isso aqui, tá? Que a gente fala sobre esses 4 padrões. Aqui tem um artigo bem interessante, se você quiser dar uma lida lá, tem no nosso blog, tá certo, galera? Outra coisa que eu vou pedir, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo, galera. Fui!